Sou Jaci Penteado, da fanpage Histórias de Vovó Jaci. Hoje eu quero falar para vocês sobre fábulas. As fábulas, elas foram iniciadas por Esopo, um escravo da Grécia, da época de 560 a.C. As fábulas são histórias em que os personagens são animais e elas exprimem contos em que passa-se conhecimento moral, personalidade para as pessoas. Esopo fazia isso muito bem. Quando ele queria dar um conhecimento moral, falar sobre moral para adultos e crianças, ele falava em forma de fábulas. Já em 1670, La Fontaine, Jean de La Fontaine, um francês, ele escrevia também em forma de fábulas as histórias que ele queria passar para a sociedade como críticas ao governo de Luís XV e Luís XIV. E uma das fábulas que La Fontaine escreve é O Leão e o Rato. O leão, um dia dormindo embaixo de uma árvore, estava tranquilo quando um ratinho veio, sentou-se em sua pata e começou a caminhar. Nisso, o leão acordou e furiosamente colocou a pata sobre o ratinho e já preparava a sua boca para dar uma bocanhada no pobre rato. Quando o rato olhou para ele e falou: Senhor, rei das florestas, não me coma, porque eu sou insignificante rato e poderei ser muito útil para o senhor no dia de amanhã. E o leão, vendo aquela humildade do rato, pensou um pouco e logo em seguida soltou o ratinho. O ratinho foi-se embora. Passado algum tempo, o leão foi capturado por caçadores numa armadilha. Porém, os caçadores não conseguiam carregar aquele leão. Então, eles deixaram amarrado dentro de uma rede e foram em busca de algo para poder transportar aquele leão. E assim o rei da floresta estava ali prestes a ser morto e humilhado também por estar todo enredado naquelas tramas daquelas cordas. Nisso passou por ele o ratinho que ele havia soltado. E o ratinho, vendo o leão, o rei da floresta, naquela situação terrível, chegou até ele e roeu as cordas. E o leão, o rei da floresta, se viu livre de toda aquela armadilha e voltou para a floresta. Moral da história: nunca devemos nos desfazer das criaturas, por mais humildes que elas sejam. Essa foi uma história contada por La Fontaine. A gente hoje deve contar história para as nossas crianças, para que elas sintam o prazer de crescer, de aumentar o seu imaginário, de conhecer situações éticas em que a sabedoria eleva a personalidade humana. Através dessa história,
contando uma história ou uma fábula, a criança vai se desenvolver mentalmente, eticamente, moralmente. Assim, além do exemplo dado pelos pais, a gente reforça essa condição através das histórias e do imaginário. Eu sou Jaci Penteado, da fanpage Histórias de Vovó Jaci.